Saudações, estamos de volta, foi bem rápido. Agora para dialogar sobre regularização de imóveis, regularização urbana, REURB, que bonitinho, com ela, a doutora Sara Moraes. A doutora Sara Moraes já está com a carteirinha do programa Saudações, já veio várias vezes esse ano para discutir com a gente, virá mais vezes quando for oportuno, quando a gente quiser discutir um pouco mais o tema da regularização, ou então muitos outros temas, o tamanho do currículo da moça, advogada Baby, vamos lá, advogada, presidente da Comissão de Direito Notarial, diretora REURB Maranhão, secretária-geral da Comissão de Jovem Advogado, consultora não sei o que mais, membro nacional registral, ABA, um bonitinho, membro do Instituto Brasileiro, especialista em Direito Notarial, meu Deus, não acaba. É muita coisa, isso é bom, eu fico muito feliz, os jovens advogados estudando, se qualificando, é importante que esses novos, mais de 33 mil, façam isso, doutora Sara, se qualifiquem mais, estudem mais, se especializem mais, isso é muito importante. E é uma satisfação ter você aqui, mais uma vez, doutora Sara Moraes. Satisfação, Ted Anderson, saudações a todos os nossos telespectadores, não só daqui de São Luís, mas também da região de Imperatriz, terra amada que eu amo, um beijo para minha família, que é de Imperatriz. Imperatriz, nossa audiência bombando, Imperatriz. Sim, verdade. E é sempre um prazer estar aqui com você, dialogar, conversar, e sobre um tema que eu amo e vivo diariamente, que é a regularização. É tão bom que você já veio 3 vezes no programa Saudações, só esse ano. Só esse ano, verdade. Estou quase sócia. É verdade. Eu falei até já, falando do abraço, Bruno Coelho, me lembrei, vou mandar logo o abraço já aqui. Não, vou deixar para o final, para não esquecer. Vou deixar para o final. Mas eu tenho que falar, Bruno Coelho está me lembrando aqui, das redes sociais do Programa Saudação. Vamos lá. O Programa Saudações passa todos os finais de semana, sempre com um novo programa, sempre um programa inédito. Ele primeiro vai ao ar ao sábado, às 9 horas, na Band, no canal da Band, São Luís, Imperatriz, região de Imperatriz, região de São Luís. Então, no Maranhão você assiste. Você também pode assistir de qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, através da plataforma do YouTube. Saudações com Ted Anderson, e também qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer indagação que você tenha a fazer, busque lá na rede social, no Instagram. Nós só temos Instagram, né? Acho que só temos Instagram, a gente não está... A gente precisa ampliar, doutora Antônia, esse leque em breve, mas por enquanto, busque-nos no Instagram, Saudações, Programa Saudações. Tá? Mande sua dúvida lá e fique à vontade para nos comunicar. Eu quero ouvir a doutora Sara Moraes a respeito de regularização. Vamos falar então, doutora Sara, sobre o que seria, de uma maneira geral ampla, para a gente aprofundar, afinar o tema. Diga para nós o que seria regularização de imóveis. Esse tema, ele é a pauta de alguns anos, eu diria que de 2008 para trás não se falava sobre isso, não se falava sobre esse tema, não existia essa discussão sobre regularização. Na verdade, essa tema começa a entrar em pauta mais ou menos naquela data, no momento em que tem um outro reflexo, que é a mudança da questão da gestão das serventias notariais, porque antes a gente ainda tinha uma discussão muito antiga no Supremo Tribunal Federal sobre a quem pertencia, qual era a natureza jurídica, a gente discutia essa porra antigamente. E aí agora isso já é estabilizado. Trata-se de uma delegação de natureza privada, de serviço público e etc. Mas então temos essa discussão sobre regularização de imóveis. Fala pra gente um pouco sobre o que é isso, regularização. Certo. Ted, telespectadores, primeiro a gente deve pensar que quando a gente fala de regularização, não é somente regularização daqueles imóveis que não têm registro. Isso é a regularização fundiária. Mas também existe a regularização imobiliária e a regularização registral. Qual que é a diferença? Você pode ter um imóvel, morar no seu imóvel, ocupar um espaço, e esse imóvel não tem registro. Então, ele precisa ser regularizado. Perfeito. Você pode ter um imóvel, o imóvel ter o registro no cartório, mas por algum motivo você construiu, você ampliou, você desmembrou, mas você não levou isso até o cartório de registro de imóveis. Então, aí também temos uma irregularidade. Ou você pode também ter um imóvel, ter uma matrícula, tudo ok, de acordo com a realidade do imóvel, mas você casou, você separou e você não levou isso a registro. Sim. Então, tudo isso torna o imóvel irregular. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso.
E aquele dado que a gente tem, que aparece muito aí nas redes sociais, nos blogs, nos jornais, falando que o Ministério do Desenvolvimento tem uma média aí de mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Este dado ele é exclusivamente a respeito dos imóveis que não têm registro, Sim. que não têm matrícula. Que eu acho até que esse dado ele já está defasado. Para cima ou para baixo? Para cima. A gente tem muito mais imóveis irregulares do que 50%. Sim. Então, irregulares sem registro. Sem registro. Sem registro. E é verdade, a cidade vai aumentando e a galera vai construindo, vai ocupando, as pessoas vão ocupando os espaços e isso não está atualizado. Verdade. Então a gente tem muito mais imóveis irregulares do que realmente mostra nos dados. E além disso, a gente está falando aí de irregularidade fundiária, né? De imóvel que não tem registro, não tem matrícula nenhuma, não tem documento. Mas imagina se a gente fosse colocar na conta os imóveis que têm registro, mas por algum motivo está irregular. Não tem uma construção averbada, não tem um desmembramento feito. 99%. 99%. 99%. Olha, aqui em São Luís, por exemplo, tem um mercado aí, né? A ser explorado pelo jovem advogado. A doutora Antônia estava falando agora de jovem advogado, tem um mercado a ser explorado aí. Ó, aqui em São Luís, por exemplo, nós temos 4 registros de imóveis, 4 cartórios de registro de imóveis. Em média, juntando os 4 cartórios, em média, assim, por alto, nós temos aí 300 mil matrículas. 300 mil? Juntando os 4. Okay. Nós não temos só 300 mil imóveis em São Luís. Sim, é verdade. Temos muito mais. E isso são matrículas de condomínio, por exemplo. Que um condomínio ele tem mais de 200 matrículas, a depender das unidades que existem lá naquele condomínio. Então, imagina a gente pensar o universo de São Luís. Quantos imóveis irregulares nós não temos na nossa capital? Se a gente sair daqui do Estreito dos Mosquitos, aí mesmo aqui... Aí mesmo... Não precisa nem ir longe do Estreito do Mosquito. Depois ali, quando passa ali daquela região da Coab ali São Cristóvão, Cidade Operária, Janaína, a maioria daqueles imóveis são irregulares. E a gente não fala nem tanto desses bairros, mas aqui também, para cá, para a parte da Península, parte da Coama, também tem imóveis irregulares. Então, se a gente for pensar em um cenário amplo, macro, a gente tem muito mercado a ser explorado. É uma área que, de fato, está crescendo, como você bem mencionou. E isso não é de antigamente. O Brasil ele é originariamente um país irregular, mas a gente não falava de regularização antes como a gente fala atualmente. Depois da lei da REURB, que a gente vai falar mais lá na frente, da 3465 de 2017, foi que o tema ele foi se expandindo. E também depois da uso campeão extrajudicial, ser incluída ali no Código Civil de 2015, no Código de Processo Civil de 2015, foi que a gente começou a falar mais ainda de regularização. Então, vamos lá, faça o chamado para os profissionais, os 33 mil novos, pelo menos seleciona assim os 30. Os 30. Selecionar 33 mil. Não é 30 mil, não, são 30 pessoas só. 30 pessoas para vir para a área, da regularização. Sim, não, com certeza. Ontem, inclusive, a gente estava lá na OAB. Nós estamos na semana... A senhora é presidente da comissão de... Notarial e registral. Pronto, vamos e secretária... O que tem feito a comissão de notarial e registral da Ordem dos Advogados do Brasil? Nós temos feito muitas ações, Ted. A comissão ela tem mais ou menos aí 2 anos e meio de criação. Foi eu que fundei a comissão. Muito bem. Antigamente não tinha. Com apenas 3 meses de advocacia, eu apresentei o projeto para o nosso ex-presidente, agora conselheiro federal, doutor Thiago Dias. Ele prontamente entendeu a relevância do projeto, instalou a comissão de Direito Notarial e Registral na OAB. E quando eu conversei com ele, nós estabelecemos 3 pilares. Muito bonitinho. Que eu falei para ele que iríamos desenvolver. Primeiro, era a aproximação dos advogados com as serventias extrajudiciais, com os institutos que representam os cartórios aqui no estado do Maranhão. O segundo era capacitação, porque nós precisamos capacitar os advogados. Nós não vemos direito notarial registral na faculdade. Um problema muito grande, doutora Sara, no começo da minha advocacia, foi direito notarial, direito constitucional e notarial. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive no programa Saudações. Os juízes, os magistrados, não conhecem a matéria. Quer dizer, hoje um pouquinho mais, porque a coisa ficou tão popular, principalmente por causa dos concursos. Mas antes, ninguém tinha ideia do que estava fazendo. Então, na faculdade de Direito não tem a disciplina de Direito Notarial e Registral na grade. Em algumas faculdades aqui em São Luís tem como eletiva, mas poucos alunos se interessam para fazer porque eles não conhecem. A gente não se interessa para fazer aquilo que a gente desconhece. A gente quer fazer ali o que a gente conhece. A faculdade de Direito ela nos ensina a litigar, processo, a gente tem processo de tudo quanto é coisa. Processo civil, processo do trabalho, processo constitucional, processo penal, mas a gente não vê nada do extra. Quando a gente vê, inclusive, a matéria de Direito Civil lá em Direitos Reais, fala de uso capião, mas fala muito por cima da uso capião e nem menciona uso capião extrajudicial. Então,
Então a gente não aprende. Agora eu vou fazer uma aqui do advogado do lado contrário, para não usar aquela expressão feia. Sim. É do advogado do lado contrário. Doutora, eu um dia desse tive a oportunidade de fazer uma fala a pedido da doutora Antônia, que está aqui nos olhando agora, com jovens advogados. Advogados não, estudantes de direito, oitavo, nono período. Na faculdade que eu fui professor durante muitos anos do Selma. E aí, nessa fala, eu citei alguns autores. Eles não leram nada, eles não leram ninguém. Então eu me preocupo muito quando a gente começa a acrescentar um monte de cadeiras a mais, eu sei que é importante a temática, quando os caras não estão lendo o básico, assim, direito constitucional 0, direito processual civil 0. Eu sempre, quando eu penso nessa questão da formação, eu me lembro que foi quem me inspirou na minha vida acadêmica, e ninguém nunca leu, porque os amigos lá, os colegas, eram 50 alunos de direito, ninguém tinha lido um livro, nem ouvido falar de Pontes de Miranda. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda foi o maior jurista nascido brasileiro. Quer dizer, não há ninguém maior do que ele. Se a gente for falar de alguém que tenha o tamanho do Pontes de Miranda, é o Rui Barbosa, que era um político, um grande constitucionalista. Mas assim, a catalogação acadêmica do Pontes de Miranda é um negócio surpreendente. Então, o Pontes de Miranda, na verdade, como era um brilhante jurista, eu fiz o caminho do Pontes. O que o Pontes estudou quando fazia direito e quando na sua carreira jurídica? Mas vamos lá, vamos falar de REURB. A gente toma o tempo. Já teve gente, Bruno, que diz assim, meu Deus, esse rapaz não deixa o entrevistado falar. Mas ele fala demais. Mas o programa é meu, eu falo do jeito que eu quiser, eu falo mesmo e acabou. Eu quero me ouvir sobre um tema que é muito interessante, é um tema muito antigo no direito e é um tema mal usado no direito, de verdade, que é a questão da uso capião. Só para complementar o que você falou, realmente, Ted, a gente tem essa dificuldade atualmente, porque os estudantes de direito e a nossa geração, na verdade, inclusive ontem, não sei se você viu, mas até saiu um dado na Forbes. Hoje é sábado. Hoje é sábado. É verdade. Essa semana? Nessa semana saiu um dado na Forbes que, de fato, a nossa geração é a geração menos engajada com o trabalho. Então, apesar da gente ter muitos recursos, o ensino ele nunca foi tão democrático como é atualmente. Acesso a livros, a dificuldade acesso que eu a tinha livros, acesso a aulas importantíssimas, muito relevantes, aulas boas. No YouTube a gente tem aos montes. Mas temos uma geração que não é interessada. Então, por isso, de fato, a gente tem essa dificuldade. E eu falo isso porque eu entrei no cartório quando eu estava no 5º período da faculdade, para estagiar. E comigo enquanto eu estive no cartório, acho que passaram mais de 40 estagiários por lá. E poucos estagiários foram, de fato, promovidos. Eu fui promovida com 1 ano de estágio. O cartório já me contratou para eu trabalhar integralmente. Que legal. Mas porque eu me dediquei, desde o minuto que eu cheguei lá, era um mundo totalmente desconhecido. Eu cheguei no cartório sem saber o que era uma matrícula. Exato. Eu não sabia nada, E mesmo assim, eu me dediquei, falei, enquanto eu estiver aqui, eu vou me dedicar e vou estudar, mesmo que na faculdade eu não tenha essa disciplina, mesmo que eu não tenha acesso a esse conteúdo na faculdade. Então é isso que falta, de fato, na nossa geração. E respondendo a respeito da uso capião, de fato, a uso capião, apesar de ser um instituto bem antigo, a extrajudicial foi a partir aí do CPC de 2015, 2017, nós tivemos um provimento que regula a uso capião extrajudicial, mas é um instituto que ainda é muito complexo. No extrajudicial, a gente tem esse provimento desde 2017, mas eu escuto relatos de vários advogados pelo interior do estado, porque eu rodo muito o interior do estado, inclusive fazendo palestras, e eles me relatam que tem muita dificuldade em fazer, porque eles têm medo, e às vezes o registrador também tem medo de proceder com a uso capião extrajudicial. Então, o que a gente deve pensar? Primeiro, eu sempre falo para eles, não façam nada, não prometam nada daquilo que vocês não podem cumprir. Isso serve para qualquer área, não só quando você vai fazer um procedimento de uso capião, mas principalmente no procedimento da uso capião, porque são várias fases. São vários documentos. Você precisa, de fato, comprovar que aquilo existe. Porque a uso capião, ela nada mais é do que o reconhecimento de algo que já existe. Você vai reconhecer um direito
que já foi ali consolidado. É uma propriedade que já está ali, de fato, que durante o lapso temporal, aquela pessoa alcançou. Então, a pessoa ela tem a posse daquele imóvel, ela exerce a moradia, às vezes não exerce a moradia, mas ela cuida, ela faz benfeitorias, o imóvel é dela, mas ela não tem o documento. Então, você vai só precisar comprovar isso dentro do processo, seja judicial ou no procedimento extrajudicial. E aí, o que é de mais importante para o advogado entender? Primeiro, adequar a modalidade da usucapião, porque como você mesmo falou, existem várias modalidades. Muitas não é modalidades. só uma, Isso. são várias modalidades. Adequar a modalidade específica e cumprir todos os requisitos, que são vários requisitos. A depender da modalidade, isso vai mudar. E, lógico, ter um vasto conjunto probatório, porque isso vai fazer toda a diferença. Por mais que, por exemplo, na usucapião extraordinária, que é a nossa principal modalidade, né, que é a mais conhecida. E nele você não precisa comprovar o justo título, você não precisa ter. Mas mesmo que você não precise, se você tiver, melhor ainda. Porque você vai conseguir comprovar ali que aquela propriedade de fato é daquela pessoa. Perfeito. E como foi que ela adquiriu. Como foi que houve ali aquela transferência. Então, assim, 2 pilares importantíssimos para o advogado que for proceder com a usucapião e até mesmo para o cliente entender como é que ele vai ter aquele direito reconhecido, é conseguir comprovar a posse dele, o exercício daquela posse, que foi contínua, mansa e pacífica, e, no próximo momento, conseguir ali, de fato, adequar a modalidade adequada. Muito bem. Eu estou, assim, satisfeitíssimo com esse diálogo que tive hoje com a doutora Antônia e a doutora Sara Moraes. A doutora Sara já conhecia, né? Já sempre me surpreendo com a fala dela, fala bonito, fala bem, explica de uma forma bem clara, técnica ainda. Doutora Sara leu alguns livros, imagino. Vários. Muito bem. Ainda tem muitos para ler. Ainda leio. Muito bem. Doutora Antônia também leu alguns livros, doutora Antônia. Tem que ler mais. Muito bem. Eu também fico muito satisfeito, jovens advogados falando bem, pensando direito, com seriedade. E eu queria, então, que você deixasse aí os seus contatos. A gente tem que voltar, por incrível que pareça, hoje eu também falei tanto, tomei o tempo dela, boa parte do tempo, porque eu quero que ela venha de novo, Bruno, ainda esse ano, com certeza, para discutirmos a questão rural, que é a minha coqueluche, é discutir a questão rural. A gente falou aí sobre a questão urbana. Hoje eu nem interrompi ela para falar, eu ocupei tanto com outros assuntos que não falamos sobre a questão rural, mas eu quero que ela volte aqui para falar da questão rural. Mas eu quero que você se despeça aí do nosso telespectador, deixe suas redes sociais. A doutora Antônia está ali observando, que tem que deixar os contatos das redes sociais, etc. Fique à vontade. Ted, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Com certeza, desejo voltar esse ano ainda. Basta fazer o convite que a gente vem. Para falar de rural. Para falar de regularização de imóvel rural. Inclusive, eu coloquei na pauta. Colocou. Coloquei. Verdade. Era para a gente ter falado, não deu tempo, mas vou voltar, prometo voltar. E as minhas redes sociais, no Instagram, eu estou como @SaraSSMoraes, Sara com H no final, Moraes com I. Muito bem. Então, é isso. Foi uma felicidade. Um beijo. Bruno Coelho, os abraços. Eu me lembrei, sabe quem que vou mandar um abraço hoje? Para nosso querido professor Valdênio Caminha, meu amigo, meu professor, meu querido amigo. E também para Fabiana Rodrigues, Melo Rodrigues. Eu disse para Fabiana me enganou dessa agora, porque veio de Ivar. Eu disse para a Fabiana que não traria mais ninguém do escritório dela, que a doutora Sara pertence ao escritório, faz parte do grupo da doutora. A doutora Antônia também, se soubesse, não tinha vindo. E aí, eu disse para a Fabiana que ela tem que vir aqui no programa. Enquanto ela não vier no programa, não vai mandar ninguém mais, vai me pedir mais ninguém, que eu não vou mais trazer ninguém para cá. Então, o abraço carinhoso hoje vai para a doutora Fabiana Melo Rodrigues. É esse que eu... Isso. Fabiana Melo Rodrigues. Pronto. E é isso, foi uma felicidade falar com essas moças lindíssimas e super inteligentes, doutora Sara Moraes, minha princesa linda, maravilhosa, doutora Antônia, felicidade, satisfação de conhecer. Vem pra cá, Antônia, já estamos no finalzinho, quantos minutos nós temos, Bruno Coelho? 30 segundos. Vem cá, Antônia, fica aqui com a gente pra gente despedir. Aquele final copiado do Jornal Nacional, aquele distanciamento que a gente copiou do Jornal Nacional. Tamo lá. Corta o áudio, meu irmão. Beijo, tá quase eu não tô gordo, porque eu voltei a malhar, então era pra ser um beijo do gordo, mas beijo do Ted.